YouTube HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do Panitinhã. Então estamos aqui para a retrospectiva do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Nós não queremos dizer que somos donos da verdade, não é isso. Nós queremos dizer que o nosso canal, ele prima pela verdade. Por quê? Porque procuramos documentos, depoimentos, entrevistas, depoimentos, documentos, bibliografia, textos realmente assim com um fundo de verdade, um texto que não é literário, A literatura que a gente utiliza aqui até para ilustrar o canal, mas para contar a história são livros de história, São livros tidos como científicos porque está sendo escrita a história com base em documentação. Então, por isso que a gente diz comprometido com a verdade, Aquela verdade que a gente consegue apurar até o momento de terminar aquele episódio, Agora, se depois aparecer nova documentação, a história é viva. Aparecendo uma nova documentação, algum indício considerado histórico, tem que rever a história. Então, até o momento daquele episódio, todo o material que nós tivemos à nossa disposição para contar aquela história é utilizado, Então, por isso que a gente diz que é um canal comprometido com a verdade. Não que a gente é dono da verdade, não é isso, Não queremos ser dono da verdade, nem minha e nem de ninguém, Não tenho essa pretensão, Mas o que eu quero trazer são só alegrias, Não quero trazer coisas chatas, Nós estamos comemorando 3 anos de canal, Um canal que começou meio aos trancos e barrancos, Eu conhecia muito pouco de tecnologia e fui me aprofundando, fui estudando. Esse canal é fruto de muito estudo, Estudo autodidata, A gente pega as ferramentas, testa, Eu uso o editor de vídeo Wondershare, A gente paga a mensalidade, não é uma mensalidade, mas é trimestral, Paga uma taxa trimestral para utilizar esse programa, o Wondershare, e ele é muito interessante. E quando eu comecei a utilizá-lo, eu não sabia absolutamente nada sobre edição de vídeo. E hoje eu já aprendi bastante. Claro que eu tenho muito a aprender, mas já aprendi bastante, assim, colocar efeitos, adesivos e modificar a cor, colocar filtros, Tem horas que a cena merece um filtro que é como se fosse um filme mesmo, E a gente coloca. Ou iluminar um local que está muito escurecido, a gente consegue tirar ruídos, uma série de coisas. Aprendi muito em 3 anos de canal, muito mesmo. E estou muito feliz de brincar de cinema aqui com vocês, porque, claro, não vou comparar o meu canal com o cinema profissional, pelo amor de Deus, Não tem como, Eu até não tenho recursos para isso, E estou muito feliz que o cinema brasileiro está deslanchando. Sou fã do cinema, leio sobre cinema desde que eu mal aprendi a ler. Eu já estava lendo nas enciclopédias como surgiu o cinema e fiz experiências atrás da porta do quarto da minha mãe. Vocês não querem imaginar, eu quase coloquei fogo aí na casa para aprender sobre cinema, E a minha mãe nunca soube disso, nem meus irmãos. Foi segredo total, Mas eu já fiz muitas peraltices por amor ao cinema.
por amor à arte, à sétima arte, né? Claro que eu não tenho condições de fazer filme. Filme vai milhões, né? Para te fazer um filme bem feito, você tem que contratar atores e atrizes não necessariamente famosas, mas talentosos, né? Que saibam interpretar. Então, a proposta do canal YouTube, HL História Legal, não é produzir cinema, porque não tenho condições, né, de investir nisso, mas é documentar historicamente, através de fotografia, filmagem, entrevistas, depoimentos, digitalização de documentos, né? Esse trabalho a gente está fazendo muito bem feito. Esse trabalho de registro da história aqui nos campos de cima da serra e agora com a nova websérie Histórias do Rio Grande do Sul, nós pretendemos também registrar algumas coisas, né, da história do Rio Grande do Sul, então em locais diferentes do município de Vacaria e dos campos de cima da serra. Então a gente quis, com essa nova websérie, Histórias do Rio Grande do Sul, a gente quis expandir o canal. A ideia é essa, não só quisemos como queremos, né? E vamos fazer isso à medida do possível, trazer episódios que não dizem respeito somente à localidade Vacaria, Rio Grande do Sul, mas a outros locais. Então, nesse ano, que foi muito produtivo, participamos da 71ª Feira do Livro, trouxemos então o primeiro episódio da nova websérie Histórias do Rio Grande do Sul, tributo ao Rio Grande do Sul, né? Guerra dos Farrapos e o Silêncio de Porongos. Foi um episódio que nós fizemos com base numa palestra que assistimos na Feira de Porto Alegre, na Feira do Livro. Foi muito produtiva aquela feira. Nós estivemos lá uns 2 dias prestigiando a feira e aprendendo. Comprei um belíssimo romance que estou lendo, ambientado na Segunda Guerra Mundial, é fantástico, né? O nome é Socialite, né? Então esse foi um livro que eu comprei, que eu estou amando ler, né? Eu não me dedico todos os dias a ele, nem por isso que não terminei, mas está bem adiantada a leitura. Aproveitei para ler, então, onde passei a virada do ano, né, de 2025 para 2026, passei em Itapema, Santa Catarina. Fazia muitos anos que eu não ia lá. É uma praia que eu amo, porque já morei lá, morei na minha adolescência e na pré-adolescência, né? Morei 1 ano na pré-adolescência, fiz o 7º ano na escola que tem lá, acho que é Oligário Bernardes, se eu não me engano, no município de Itapema, Santa Catarina. Depois eu voltei ali para Lages, onde estava a minha família, com a minha mãe e meus irmãos, e depois nós todos voltamos para Itapema e eu passei a minha adolescência ali, uma parte da adolescência ali em Itapema, onde eu comecei a fazer poesias em Lages e depois continuei mais aprofundadamente assim em Itapema. Tenho muitas poesias que eu escrevi em Itapema. Esse livro está praticamente pronto, a gente não editou ainda por falta de recurso, mas pretendo, eu sinto que estou cada vez mais próxima de editar o livro de poesias, né, Rascunhos de uma Vida, pretendo, né. Nesse ano, então, nós, quanto a isso, então, lançamos na primeira antologia internacional da BARS, Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, da qual eu faço parte como membro imortal, nós lançamos a poesia Elo do Elo, né? Então, aqui no nosso cafezinho de leitura, HL História Legal. Elo do Elo, Almeida, Isabel Carneiro de a BARS, primeira antologia internacional da BARS, autores diversos, Mágico de Oz, Rio de Janeiro 2025. Prenda Solitária,
Almeida, Isabel Carneiro de Araucária, quarta antologia da Academia Vacariense de Letras, gráfica Print Story, Rio Grande do Sul, é um duelo 2025. Em espanhol, olha só. En esta fúria sin fin, la humanidad ha retrocedido, se volvió salvaje atroz. Del padre amoroso el hijo se volvió verdugo. Duele el corazón oprimido en el pecho del padre solo en su lecho. Triste final de un compañero y amigo. Y ahora padre e hijo son enemigos. Lo imaginable sucedió. Un duelo sería entre ateos, ambos eligen las armas, pero ¿quién sucumbió? El pobre corazón de ambos, unidos antes. Ahora, solo el amor fraterno ha muerto. És um padre assustado, coração destroçado, és um hijo acorralado, perdido em la oscuridad. La ignorância endurece, la sabedoria entristece, ao dar-se conta de quanto se ha perdido. Então aqui essa poesia, ela conta a história de um duelo entre pai e filho, né? Filhos brigam e o pai fica muito magoado com essa briga e o filho fica encurralado e perdido na obscuridade, porque a ignorância endurece, a sabedoria entristece, ao dar-se conta do quanto se há perdido. Então, o duelo nasceu de um fato real que eu observei entre um pai e um filho. E é muito triste, né? Quando um pai e um filho se perdem de si mesmos, né? Se perdem de si mesmos, porque se são amigos e vêm a brigar, é muito triste, né? Só se perde com uma briga entre pai e filho, ou entre mãe e filha. Só se perde entre brigas entre pais e filhos, só há perda, não há ganhos, né? É muito triste. E então também nesse ano nós entramos para a Academia de Letras de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, né? E participamos do lançamento da quarta antologia vacariense de letras, Araucária, com a nossa poesia Prenda Solitária. A ideia com essa poesia era participar do Cante uma Canção para a Vacaria. Mas eu escrevi a letra com essa intenção. Mas já fazem 2 anos, então, que eu estou, assim, procurando alguém para compor a música. E para isso tem que ser feita uma parceria. Mas eu entendi que é muito concorrido esse meio das pessoas que participam do Cante uma Canção para a Vacaria. Então, após 2 anos procurando alguém para fazer uma parceria, para fazer a música, compor a música para a letra que eu já tenho, eu descobri que há aí uma competição muito grande, é difícil entrar nesse meio, né? Quem sabe, né, a gente consiga participar mais à frente, né? A ideia ainda é compor uma música para a letra da Prenda Solitária, que eu vou ler para vocês agora e que a gente então publicou na Feira do Livro aqui de Vacaria, né? Da qual participamos de vários quadros, representando junto com os colegas da Academia Vacariense de Letras. Muito bem. Prenda Solitária. Ao amanhecer todos os dias, ela recebe a visita das curicacas, que lhe fazem companhia. Ao cair da neblina fria da manhã, quando o sol se levanta, ela sobe a colina, e de longe avista o pingo, o cusco e os pássaros que lhe fazem companhia. Ao olhar para o céu de imenso anil,
avista o voo da ave, a gralha azul. Mas que inveja da liberdade dos bichos aqui do sul. Ao contemplar os raios solares que banham o pinheiro araucária, como luzes que lembram o fogo da paixão que a fazem escrava. Os campos de cima da serra, lugar ermo e delimitado por 2 caudalosos rios que correm por entre escarpas, o das Antas e o das Pelotas. Inexpugnável fortaleza, onde a prenda princesa espera pelo ser amado. O moreno alto dos olhos escuros, que inspira o seu coração apaixonado. Com o seu vestido azul e branco e todo rodado, o chale rosa embrulha suas costas, cobrindo o frio da solidão que deixa o seu namorado. Ao ouvir o seu longo assovio, semelhante ao minuano, sobe a colina e abre a porteira por onde entram 80.000 vacas, trazendo consigo a Nossa Senhora da Oliveira. E a moça à noite avistando o cruzeiro do sul, e a lua sua companheira, sonha com seu vestido branco todo bordado, com fitas e rendas, casando-se com o peão amado. Na Catedral de Pedra Moura, um moreno sério e reservado, que vive pelos campos pensando na vida, olhando as rodelas, saindo do cigarro de palha, há pouco enrolado. Seus companheiros são o laço, a faca de prata ou buçal e o chapéu de feltro dobrado. É nos campos de Vacaria que essas 2 almas gêmeas se encontram e um profundo amor impossível vivem suspirando por esses prados. Então, essa poesia foi feita em 20 de agosto de 2023 e publicada, aqui na Antologia Araucária em 2025. Em 2025 ela foi publicada na Antologia Araucária da Academia Vacariense de Letras, a qual eu entrei no ano 2025, Então, nós queríamos agradecer por esses 3 anos de canal, estamos muitíssimo felizes com o desempenho do canal. Nós temos aí 12.311 visualizações, 818,9 horas exibidas e 238 inscritos. A gente tinha uma meta de 12.000, passamos 311. Tínhamos uma meta de 800 horas exibidas, passou 18,9 horas extras. 238 inscritos, nós tínhamos aí uma média de 250 que nós queríamos alcançar para esse ano, mas ainda faltou ali para completar, Então, nós esperamos que os nossos visualizadores curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, porque é assim que a gente mantém essa janela aberta aqui dos campos de cima da serra para o restante desse planetinha, Para todo o planetinha, Porque a plataforma YouTube é uma plataforma robusta. Eu acredito que eu vou e o canal fica, E isso tudo que está no canal ninguém vai tirar, Então nós queremos dizer para vocês que esse canal é um presente para a Vacaria, para os campos de cima da serra, para toda a comunidade vacariense, e é um presente. Você pode pesquisar no nosso canal à vontade. Nós temos uma websérie completa sobre o tradicionalismo nos campos de cima da serra, que é a cultura raiz de Vacaria. Essa cultura se originou na região metropolitana e depois migrou para os campos de cima da serra. E isso a gente conta com fartos depoimentos, entrevistas. Nessa websérie a gente entrevistou patrões do CTG, entrevistamos a pessoa encarregada, a bibliotecária do MTG em Porto Alegre. Nós filmamos o Parque Maurício Sirotsky na época
acredito que foi na época do 20 de setembro. Olha, essa websérie está imperdível. E por isso nós vamos fazer agora, vai iniciar o rodeio, e nós então faremos alguns shorts sobre essa websérie, o tradicionalismo nos campos de cima da serra, para mostrar para vocês alguns flashzinhos dessa websérie e pedir para que vocês aproveitem esse conteúdo que é maravilhoso. Nós entrevistamos pessoas, nós filmamos as danças, as gineteadas, o tiro de laço. Olha, tem um material fantástico na websérie O Tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra. E eu quero que vocês fiquem à vontade para assistir, curtir, inclusive pesquisar com seus alunos, né, para fazer trabalhos. E é um conteúdo 100% confiável. 100% confiável. Muito bem. Então, quero agradecer a todos e dizer para vocês que os mais assistidos nesses 3 anos é a saga do frigorífico vacariense, principalmente o vídeo das instalações, Família, Trabalho e Progresso e a falência do Friva. Também a educação nos campos de cima da serra, com a Escola Padre F e a Escola Padre Pacífico. Também muito assistido a religiosidade nos campos de cima da serra, Filosofia Seichonoye. E no capítulo da educação, também sobre a Ione Campos dos Santos. Esses são aqueles vídeos que estão sendo mais rodados, porque estão também há mais tempo no canal, né? Depois vem Casa Blanca, Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, isso aí. Então, em todo o período seriam esses, né? Mas nós vamos colocar depois ali para vocês verem no último ano quais os mais assistidos. E as webséries novas, que é a Cultura nos Campos de Cima da Serra e Histórias do Rio Grande do Sul. A Cultura nos Campos de Cima da Serra, por enquanto nós temos aí 3 episódios. Primeiramente foi o escultor Kleber Sartor Fernandes, depois a Tita Almeida, que é produtora de eventos e publicitária, depois a Annelise, que é fotógrafa profissional, e a gente trouxe nesse da Annelise também, a gente trouxe aí o Salgado, aquele fotógrafo famosíssimo que infelizmente nós viemos a perder há pouco tempo, né? Que é uma lástima. Mas nós fizemos questão de fazer uma homenagem ao Salgado, que é um fotógrafo sensacional. Nessa websérie, A Cultura nos Campos de Cima da Serra, nós temos todo um planejamento e queremos agora adentrar por esse ano, 2026, estamos terminando a educação nos campos de cima da serra, iremos adentrar pela cultura nos campos de cima da serra, trazendo muitos outros episódios, existe toda uma programação, mas depende também do tempo disponível das pessoas para serem entrevistadas e das autorizações, né? Também Casas, Sítios e Fazendas, iremos continuar. O episódio mais assistido aí é a Fazenda do Perpétuo Socorro, nesse último ano. Foi a mais assistida, foi a Fazenda do Perpétuo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com entrevistas de peso, com a Patrícia de Rossi e com o senhor Pegorar, né? Que também nos trouxe aí um depoimento muitíssimo importante sobre a questão dos herdeiros da Maria de Lourdes Jacques Noronha, né? Ele esclareceu várias coisas que estavam assim só no fuxico, né, na cidade. E agora isso que ele forneceu tem documentação, então é fato histórico, né?
Então, lá no episódio onde tem o senhor Pegoraro, vocês vão ver ali questões sobre a marca da Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a origem dela, e também sobre essa questão dos herdeiros da Maria de Lourdes. Muito bem. Casas, sítios e fazendas também irá continuar, né? Nós temos aqui na nossa cabeça todo um planejamento, mas depende de autorizações e da boa vontade das pessoas, de quererem ser entrevistadas, de quererem fornecer os dados para a gente contar uma história real, né? Porque se a gente observa que não há verdade naquela situação, a gente até desiste de contar algumas histórias, porque vê que não, se não está bem comprovado, a gente não traz para vocês. Porque o objetivo do canal YouTube HL História Legal é registrar a história aqui nos campos de cima da serra e no estado do Rio Grande do Sul, em alguns locais. Então, nós queremos, assim, agradecer, né, e deixar, assim, um grande abraço a vocês, que o ano de 2026 nos traga muitas alegrias, que as pessoas estejam abertas para colaborar com esse canal, para assistir, para visualizar, para compartilhar, para se inscrever, para nos ajudar a contar essas histórias, fornecendo um documento, abrindo a sua porta para a gente filmar um local histórico. Não quero esconder a história, né? Porque se a gente não contar a história agora, nós vamos acabar soterrando a nossa história. Tem lugares tão tradicionais, tem casas tão tradicionais em Vacaria, mas os proprietários não estão abertos a deixar filmar esses locais tão históricos, onde viveram personagens tão históricos para Vacaria. Isso é muito triste e a gente quer pedir para vocês fazer um apelo que 2026 colaborem com esse canal para a gente contar histórias reais, verídicas e registrar com fotos, filmagens, documentação, fazer a linha do tempo de toda essa riqueza cultural que nós temos aqui nos campos de cima da serra. Então, um lindo e maravilhoso 2026 a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Retrospectiva 2025 do canal. HL História Legal, do regional para o universal. Fale de sua aldeia ou cante sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Retrospectiva 2025 do canal. Números do canal. Então, em 2025, para nossa alegria, tivemos 12.311 visualizações no total dos 3 anos. Né? Comparando com 2024, nós tínhamos 8.521 visualizações no total dos 2 anos. Agora, com 3 anos de canal, nós temos 12.311. Tínhamos 561 horas exibidas, temos atualmente 818,9 horas exibidas. Os inscritos no canal tínhamos 187 e agora temos 238. Nós achamos assim que perante as visualizações, nós poderíamos ter muito mais inscritos. Então, nós queremos pedir a colaboração de você, querido visualizador. Se inscreva em nosso canal para permitir que esta janela aberta aqui nos campos de cima da serra continue a existir para o restante do planetinha. Mais assistidas em 2025. Webséries históricas.
é o conteúdo do nosso canal, que se passam nos campos de cima da serra. Número 1. Casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bom, a Dona Lourdes, ela era uma pessoa muito exigente. Ela foi uma pessoa que nasceu lá em 1910, né? Criada, estudou num colégio interno, né? Naquela época com muita rigidez. E ela realmente ela era muito positiva. Ela tinha uma visão muito para frente. Eu diria assim que ela estava um pouco à frente da sua época, né? Porque ela tinha uma visão muito clara das coisas e como ela gostaria de fazer, né? De desenvolver, de prosperar, de criar coisas novas, né? Então, ela tinha uma visão progressista, né? Uma visão empreendedora. E durante o meu período com ela, no início como arrendatário, né? Então ela passava os verões na fazenda e vinha verificar como é que eu plantava, como é que estava a soja, ela era muito envolvida com isso. E ao mesmo tempo ela tinha lá um pomar de ameixas e de peras, né? E ela me pedia então para ir lá, para olhar, para cuidar, né? E a gente fazia isso. Quando tinha um pessoal de fora, ela me convidava para participar da reunião com o pessoal de fora. Esse aqui é o agrônomo da fazenda, né? Ela tinha essas características, né? E o relacionamento nosso era muito bom. Em 86 eu comecei a trabalhar lá como arrendatário, né? Em 89 é que eu comecei a ter uma relação mais próxima porque ela me contratou. Foi a mais assistida, sem dúvida nenhuma, no ano de 2025, porque foi uma websérie muito completa, recheada de documentos históricos, fotografias, entrevistas de peso, como Patrícia de Rossi e o senhor Ângelo Pegoraro, né? Fora as entrevistas que tivemos fora do ar, que as pessoas não quiseram aparecer, né? Mas nós contamos muito com o testemunho do senhor Laurindo e de sua esposa, que o Laurindo foi o motorista da Maria de Lourdes Jacques Noronha e permaneceu um longo tempo na casa da Maria de Lourdes, sendo seu motorista, e a sua esposa era a copeira. Duas pessoas que conviveram intimamente com Maria de Lourdes como se fossem família, né? Eles formaram uma verdadeira família quando a Maria de Lourdes viuvou pela segunda vez e ficou muito solitária. Quem fez companhia a ela foi o senhor Laurindo e sua querida esposa. Pessoas maravilhosas que contribuíram muito para essa websérie e para esses episódios da Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Queremos agradecer também a Patrícia de Rossi e ao Ângelo Pegoraro, que nos deu uma entrevista muito esclarecedora sobre os herdeiros de Maria de Lourdes e o seu testamento.
Mas era aquela história, né? Mulher Sozinha, sozinha, naquele tempo. tá? Naquele tempo, então dependia desse ou daquele outro, né? Muita gente se aproximava só para pegar o dinheiro, né? Circulou muito recurso, muito dinheiro no ciclo da madeira. É uma fazenda que cerrou milhares e milhares e milhares de pinheiros, né? Aquilo era coberto de pinheiro. Então, realmente tinha muito dinheiro, né? E muito dinheiro de uma pessoa viúva, né? Já numa certa Uma idade. certa idade, dependente de outras pessoas, né? Então, na verdade, ela não teve muita sorte, né? No sentido de ter um sucessor que tocasse mesmo, sobrinhos que realmente assumissem aquilo e tocassem, né? Recurso tinha. Daqui a pouco não tinham capacidade, sei lá qual era o problema. Mas o fato é que nunca deu muito certo com os parentes, né? E aí quando eu assumi a fazenda tinha, ela tinha uma ainda propriedade importante e tal e coisa, mas menos recurso. E começamos a trabalhar. O objetivo era trabalhar, né? E fazer com que a fazenda voltasse a ser aquilo que a fazenda, que ela sempre quis que voltasse a ser. Então eu me lembro que lá no Uruguai a fazenda estava praticamente despovoada quando eu assumi, e depois de um ano a gente começou a comprar um gado e tal, hoje vendo como ficou, né? De forma nenhuma, né? Abrir ao público, não. Era tudo muito, muito organizado, tudo muito ajeitado, né? O senhor quer mencionar alguma coisa sobre a marca? O senhor me mostrou alguns documentos ali da marca, né? E eu tive comparando ali, a fazenda foi comprada por Marcos Flores em 1903, né? Os documentos que o senhor me apresentou é anterior a isso, né? Essa marca é uma marca uruguaia, né? Essa marca, pena que eu não trouxe hoje, mas é uma marca de 1840 e poucos, no Uruguai, na província de Paysandú, ela está registrada. Essa marca era de um bispo, né? Porque o pai da Maria de Lourdes, tá? Ele era uruguaio, né? Então você tem uma relação com o Uruguai e recebe a marca de um bispo. Mas a marca é uma marca muito antiga, uruguaia. Eu acho que antes dele adquirir, então, a fazenda, né? Antes, muito antes. Porque Imagina que ele a marca... adquiriu em 1903, né? A marca... Antes da Maria de Lourdes nascer, ele adquiriu. Sim, a marca estava em mãos dele desde 1870 e poucos, 80 e poucos. Né? Eu tenho esses documentos que o senhor me forneceu, vai aparecer daí no... Então Dá teria pra que eles confirmarem só checar a data, a tá? Mas ele compra a fazenda em 1903, né? Mas a marca é anterior. Aí ele registra a marca aqui, né? Mas a marca lá do departamento de Paysandú, desse bispo, então, que dá para ele, né? Essa marca, então é uma marca muito, muito antiga, né? Então, será que ele já pensava assim, em pôr o nome Fazenda do Socorro? Porque tem um F no S? Não. A Fazenda do Socorro, você tem uma que tem dois motivos, né? Um motivo é lá na Sesmaria. Sim, que o nome da Sesmaria já era, né? Já era. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Então, isso era uma questão. E a outra questão é também o Rio Socorro. Ah, tem a ver também, né? Tá? Porque É a ali propriedade... perto, Né? Ele esclareceu muita coisa, né? Muitas coisas, muitos boatos surgem aqui nos campos de cima da serra. Mas então ele nos forneceu um relato muito interessante sobre essa parte, né, que é o final da vida da Maria de Lourdes. O número 2, a websérie mais assistida em segundo lugar no ano de 2025 foi A Educação nos Campos de Cima da Serra. Na YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023.
O ano é 1961. Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos. Episódio 1. Fundador: Soli Gonzaga dos Santos. Patrona da escola: Dalva Zanotto de Lemos. Episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, do canal YouTube HL História Legal. A ver com escrita criativa. Bem interessante. E nas quais... na universidade já falou, né? Nas Sim. quais, né? E então, assim, no Dalva Zanotto de Lemos, que é uma escola estadual, que agora está reiniciando, né? Então, a nossa nova temporada da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Qual foi a sua experiência ali? Em que ano, mais ou menos, você trabalhou lá? E o que você percebeu, assim, porque a escola Dalva Zanotto de Lemos, ela é considerada um ícone em Vacaria em alfabetização, né? Eu acho que você já ouviu falar Sim. nisso, né? Então, atualmente, o Escola Dalva, ele tem fila para entrada na matrícula, para ser matriculado. Atualmente, a escola tem 400 alunos e é uma escola pequena, bastante antiga, e que, embora não tenha todas as instalações como deveria ser, mais modernas, mas com as suas instalações ela cumpre um papel fundamental em Vacaria. Então, a gente queria saber agora como foi a tua experiência lá. Eu tive uma breve passagem pela Escola Dalva. Eu trabalhei em 2022, foi de fevereiro a agosto, mas foi uma ótima experiência. Eu gostei muito de ter atuado nessa escola. É uma escola de referência, uma escola muito bem organizada, muito bem dirigida. Então foi uma experiência. Nós estamos aqui na Escola Estadual de Ensino Básico Professor José Fernandes de Oliveira, famoso Zezinho, cujo patrono é nosso querido José Fernandes de Oliveira. Então nós temos assim, um imenso prazer em documentar essa escola estadual que trabalha com o ensino médio, ensino fundamental, aqui nos campos de cima da serra, já há muitos anos. Então aqui nós temos o diário do professor José Fernandes de Oliveira. Ele fez esse diário como se fosse um caderno, 1962, Memorial Banco Nacional do Comércio, Sociedade Anônima, fundada em 1895, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, aqui está a capa, né? Atrás, então, para vocês verem, Banco Nacional Comércio, né? Banco Nacional do Comércio. Bem interessante, ó. Olha só, é o diário do José Fernandes de Oliveira, professor José Fernandes de Oliveira. Olha que coisa incrível, maravilhoso, né? É lindo, ó. Interessantíssimo. História. Isso sim é uma história, né? Então, nós vamos folhear lentamente para vocês conhecerem o diário, né? Que o José Fernandes de Oliveira fez nesse caderno do Banco Nacional do Comércio, Sociedade Anônima, fundado em 1895, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, aqui nós temos verdadeiras relíquias, né? Passado em fotografia, né? Então, aqui nós temos o passado através da fotografia. Então, tem uma fotografia de Vacaria ali, né? E nós temos recortes de jornais quando ele achava um assunto interessante para
registrar a história de Vacaria. Então, ele usava muito recortes de jornal. Somente instalação, dia 7, Porteira do Rio Grande. Olha, interessante isso aqui. Tudo está anotado e depois ele contou, né, no livro todas essas histórias. Essa que eu queria mostrar. Eu queria mostrar para vocês da queima de campo. Ó, aqui é o original do texto, a queima de campo, que está na Rainha do Planalto. 21 de janeiro de 1962, ele colocou aqui, começou aqui, continua aqui, ó, o texto, ó. Esse texto continua aqui com a letra dele. E ali, a capa do livro, a Rainha do Planalto, né? A capa do livro da Rainha do Planalto. Isso é uma preciosidade, né? Nós nem temos palavras, né? Não temos palavras. Aqui continua o texto, né? E a imagem de Nossa Senhora apareceu. Então, é um documento fantástico que fica guardado aqui na escola José Fernandes de Oliveira, no cofre, né? É simplesmente incrível. Então, nós estamos aqui em frente à Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha, escola em tempo integral, aqui nos campos de cima da serra, onde nós podemos ver as araucárias e escutar os pássaros no fim dessa linda tarde. O curso de eletromecânica já formou muitas pessoas nesses vários anos em que existe a Escola Estadual de Educação Técnica Eletromecânica. É o curso técnico dessa imensa. Olá pessoal, me chamo Mauro Armiliato, atualmente estou com 60 anos, sou vacariano, participei do ensino de vacaria na década de 70 e 80. Eu fiz o meu jardim de infância até a 4ª série no Padre Efrem, ali na praça. Fiz da 5ª à 8ª série na Escola Diária de Vacaria, o antigo Polivalente. E posterior a isso, eu cursei o curso técnico em eletromecânica na Escola Estadual Bernardina Rodrigues Padilha, que é o tema em questão, né? A Escola Bernardina Rodrigues Padilha. Passei por lá no ano de 81 a 84 como aluno e 85 e 86 como professor. Minha profissão em todo esse período foi técnico em eletromecânica, inicialmente, virei empresário, professor. Com a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto de Lemos, para nossa alegria, para nossa surpresa, foi o mais assistido da educação nos campos de cima da serra em 2025. Em segundo lugar, Escola Estadual de Ensino Médio José Fernandes de Oliveira. Em terceiro lugar, ETE, Escola Técnica Bernardina Rodrigues Padilha. Essa escola nos trouxe muitas alegrias, todas elas trouxeram. Mas a Escola Zezinho, que é o José Fernandes de Oliveira, e a ETE Bernardina Rodrigues Padilha, nos trouxeram uma alegria imensa. Foram episódios entrevistados, pessoas fantásticas que abriram as portas da sua escola e nos deixaram à vontade para contar essa história.
Então, não podemos deixar de agradecer essas pessoas que abrem as portas da sua escola, da sua casa e deixam entrar nas suas vidas e contar essa história, registrando a história para eternizar no canal YouTube HL História Legal, que é um verdadeiro arquivo histórico aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul. É um arquivo histórico digital, é um arquivo histórico virtual, né? Nós queríamos esclarecer que não somos influenciadoras, nós somos historiadoras. Eu sou uma historiadora que abriu um canal para registrar a história, porque percebeu que estava se perdendo muito uma história tão rica quanto a história dos campos de cima da serra, em especial Vacaria, Rio Grande do Sul. E a quarta colocada, então, dentro da educação nos campos de cima da serra, como um dos mais vistos em 2025, foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva ali, que nos trouxe, ao pesquisar esses três personagens, José Fernandes de Oliveira, Bernardina Rodrigues Padilha, Vitória Quintela da Silva ali, viemos a saber que eles foram contemporâneos, que eles eram colegas de trabalho na escola mais antiga, na escola pública mais antiga aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul e dos Campos da Serra, a Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efre. Os três, então, os três professores vieram em meados dos anos 1900 e trabalharam. O José Fernandes publicou o livro, né? A Bernardina Padilha foi uma das primeiras professoras formadas. A Vitória Quintela da Silva ali foi a primeira normalista a trabalhar aqui nos campos de cima da serra, formada como normalista. Então foram muitas emoções nesse ano de 2025 e nós estamos muito felizes. Queremos agradecer a todos pela colaboração, a maneira que conseguiram nos auxiliar nesse trabalho. Quero agradecer também a Doris Carneiro, minha prima, diretora do Dalva Zanotto, né? Quero agradecer a todos que colaboraram de uma forma direta ou indireta para o sucesso do ano 2025 desse canal. As mais assistidas nos últimos 3 anos, webséries históricas que se passam nos campos de cima da serra. A número 1 nos últimos 3 anos, a ser assistida, a mais assistida, é a saga do frigorífico vacariense nos campos de cima da serra. As instalações, a família, trabalho e progresso e a falência são os 3 episódios mais assistidos da saga do frigorífico vacariense, da qual nós temos o livro O Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964-1997. E foi de onde se originou, né, a websérie, foi desse livro que é o resultado da dissertação de mestrado. O número 2 mais assistido, a educação nos campos de cima da serra. Aí, então, no total, a Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efre, o episódio 1, entrevista com a diretora Rita Guazelli, é a mais assistida. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Pacífico, em segundo lugar, na educação nos campos de cima da serra, o mais assistidos nos últimos 3 anos. 3. A religiosidade nos campos de cima da serra. Em terceiro lugar, a mais assistida, então, com o episódio A Filosofia Seichonoye. Aquele episódio onde eu apresento a árvore cuja muda veio do Japão, uma cerejeira, né, japonesa, lindíssima, e muitas outras informações sobre a filosofia Seichonoye, que nos deu um imenso prazer, né, de fazer. Como todas as religiões
são bem-vindas. Mas aqui nós estamos anunciando as mais assistidas nos últimos 3 anos. Não quer dizer que as outras também não sejam. Número 4, casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Então, nos últimos 3 anos, as mais assistidas foi Casa Blanca, que é a história da casa onde está hoje o restaurante Casa Blanca, tem sido nosso parceiro, emprestando como cenário, né, o seu restaurante nas horas vagas para entrevistarmos pessoas. Queremos agradecer, então, muito a direção do restaurante Casa Blanca. Queremos agradecer e deixar um grande abraço. E Fazenda do Socorro, né? A Fazenda do Perpétuo Socorro, né? Nos 3 últimos anos, então ele fica em quarto lugar, dentro de Casas, Sítios e Fazendas, em segundo. Por quê? Porque, claro, ele não existia no primeiro ano, né? Então, essas ah, webséries que vieram por último, como a religiosidade, casas, sítios e fazendas, elas chegaram por último. Então, naturalmente, elas também não vão ficar em primeiro lugar, porque no primeiro ano elas não existiam, né? Então, nós estamos aí muito felizes com o desempenho do canal, né? Mas gostaríamos de fazer um apelo. Se inscrevam em nosso canal, curtam, compartilhem e não esqueça de comentar. Sendo um comentário produtivo, mesmo que seja uma crítica, mas uma crítica construtiva, é bem-vindo, né? Podem comentar, não é proibido comentar no nosso canal, não preciso ficar com medo. E agora, se quiser elogiar, nós ficamos muito mais felizes se elogiarem, né? Claro que todo mundo gosta de ser elogiado, mas se tiver alguma observação a fazer para nós melhorarmos o canal, nós estamos abertos a isso. Que para o projeto Ecologia Integrada Informática, a educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, canal YouTube HL História Legal. Então, nós tivemos aí um grande destaque para o projeto Ecologia Integrada Informática, passo a passo, né? Nós colocamos um episódio dentro da Escola Estadual de Ensino Médio Padre Pacífico, com o passo a passo do projeto Ecologia Integrada Informática. E durante o ano, bem no início do ano, até logo que saiu aí o episódio, nós fomos convidados a apresentar em uma reunião que haveria na SIC esse querido projeto, é um projeto que eu tenho muito carinho por ele, né? Porque fui muito bem sucedida, foi um projeto aplicado de pré a quarta série sobre educação ambiental, utilizando as ferramentas de informática. Então, a gente ensinava como usar as ferramentas de informática para os pequenos do pré a quarta série e, ao mesmo tempo, ensinando conteúdo para a preservação do meio ambiente. E, infelizmente, não pudemos, né? Houve percalços nessa reunião, não pudemos apresentar o projeto, né? Ele ficou conhecido por muita gente, aí muita gente ficou sabendo do projeto e foi um episódio bastante assistido, o episódio número 3, Projeto Ecologia Integrado Informática, passo a passo. Quem quiser assistir em prol do meio ambiente, nós adotamos esse ano, agora, nesse mês, como patrono do canal, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é o patrono da ecologia, do meio ambiente, dos animais, e desde criança eu tenho uma admiração imensa por esse patrono, né? Porque a minha formação, atualmente sou espírita, mas a minha formação também é católica. Eu fui praticamente criada em um internato católico, né? Então, impossível não ter convivido com os ensinamentos do São Francisco de Assis, né? Que deixou todos os seus bens
né, e sua família, e foi trabalhar em prol dos mais necessitados. E também protegeu muito os animais, tanto é que foi escolhido como protetor dos animais. A sua imagem tem ali sempre passarinhos sobrevoando, né? E eu sou, sinceramente, muito admiradora da filosofia que preserva o nosso planetinha. Sou muito, muito, muito admiradora da preservação da espécie e, portanto, do planetinha. Sem planeta, sem casa, nós não sobreviveremos. As novas webséries do canal YouTube HL História Legal. Então, apresentamos as webséries históricas. Número 1, A Cultura nos Campos de Cima da Serra, com 163 visualizações, Esculturas com Kleber Sartor Fernandes, Propaganda e Marketing com Tita Almeida, Fotografia com Ana Elise Paim. Então, essa nova websérie, A Cultura nos Campos de Cima da Serra, nós temos ainda a produzir muito conteúdo, né? Temos que produzir muito sobre a cultura aqui nos Campos de Cima da Serra, para além do tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra, a qual nós temos uma websérie especial, né, sobre o tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra. Tem uma websérie completa, muito bem feita, que ficou muito bonita e que eu espero que as pessoas que gostem da tradição, né, assistam. Mas então a cultura nos Campos de Cima da Serra, sua proposta é diferente. É entrevistar escultores, quem trabalha com arte, propaganda e marketing usa muito. A Tita é produtora de eventos, né? E tem a agência Butterfly, e então isso requer muita criação, muita criatividade, né? E com certeza trabalha com a cultura, né? Fotografia com a Ana Elise Paim. Nós trouxemos aí a entrevista da Ana Elise Paim, que está muitíssimo interessante sobre fotografia, e trazemos aí no seu episódio alguma coisinha ali, uma homenagem a Salgado, né? Que foi um grande fotógrafo que fotografou a dor, né? Geralmente preto e branco. O que eu conheço da fotografia do Salgado é em preto e branco. E esse episódio da Annelise está muitíssimo interessante, como o da Tita e como essas esculturas do Kleber Sartor Fernandes nos surpreenderam. São esculturas com um traço dramático, né? Ele representa nas suas esculturas o sofrimento, a gargalhada, a euforia. São vários sentimentos que estão ali em diferentes trabalhos, ora triste, ora alegres, né? Mas é muito expressiva a escultura, a arte do Kleber Sartor Fernandes. Então, a cultura nos Campos de Cima da Serra, a gente ainda pretende entrevistar muitas pessoas, os escritores, né, aqui dos Campos de Cima da Serra, os comunicadores. Nós estamos só iniciando, né? A gente só iniciou essa websérie que agora, em 2026, pretendemos que ela deslanche, né, e nos traga muitos momentos felizes. Histórias do Rio Grande do Sul, com 89 visualizações, é uma nova websérie que nós pretendemos trazer de fora de Vacaria, de fora dos Campos de Cima da Serra, outras histórias, né, que também acaba repercutindo, né, em todo o povo gaúcho. Como, por exemplo, né, nós fomos a
70ª feira, 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, onde foi lançado o livro Tributo ao Rio Grande do Sul, Guerra dos Farrapos, né? É um livro lançado pela Literarte, cujos autores Isabelle Valadares, presidente dessa instituição, José Henrique Ostaszewski e outros vários autores. Trazem como tema principal a Revolução Farroupilha e o Silêncio de Porongos. Essa obra foi organizada pela ABARS, Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, da qual eu sou membro, e cuja presidente é Bernadette Seidles. Então, né, nós queremos registrar aqui as duas novas webséries com as quais nós queremos adentrar por 2026 e trazer muitas alegrias aos visualizadores do canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Isabel Carneiro de Almeida, canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Créditos: Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo e escrita. Fotografia Catedral Nossa Senhora de Lourdes, Canela, Rio Grande do Sul, Brasil. Disponível em https://canela.com.br/atrativos/Catedral de Pedra Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, 21 de novembro de 2025. Bibliografia: diversos autores. Tributo ao Rio Grande do Sul, Mágico de Oz, Literarte Rio de Janeiro, 2025. Valadares, Isabelle Ostaszewski, José Henrique. A Revolução Farroupilha e o Silêncio de Porongos, Mágico de Oz, Literarte Rio de Janeiro, 2025. Urbim, Carlos, Os Farrapos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sexta edição, RBS Publicações, setembro 2010.